Oi, turma, do livro Chico e Kardec, Carlos Abacelli e Inácio Ferreira, As Médiuns de Kardec. Ao que se sabe, pena que biograficamente maiores detalhes nos faltem. Os principais médiuns que colaboraram com Allan Kardec, o codificador, principalmente quando da publicação de O Livro dos Espíritos, foram as irmãs Baldin, Julie e Caroline, de 14 e 16 anos, respectivamente, e Ruth Céline Jafé, de aproximadamente 18 anos de idade. As duas primeiras eram amigas íntimas da senhora Jafé, através de cujas faculdades Kardec, antes da publicação da primeira edição, revisou todo o livro, como inicialmente era denominada a obra básica do Pentateuco kardeciano. Estamos informados de que, posteriormente, por orientação dos próprios espíritos superiores, temendo perseguições, Julie e Caroline saíram de cena, terminando ambas por se consorciarem a Lourdes. Alguns biógrafos ainda atribuem papel preponderante à senhora Hermance du Fox, que contava 14 anos de idade e cujo guia espiritual seria São Luís de França, Luís IX, o construtor da Sorbonne, que, vitimado por peste, desencarnou em uma cruzada de 1270. Infelizmente, do ponto de vista histórico, não se tem notícias de que Ruth e Hermance, a exemplo das irmãs Baldin, tenham optado pelo matrimônio, constituindo família. Outra medianeira de significativa importância para Kardec foi a mãe de Gabriel Delany, de nome Marie Alexandrine Didelot, que, segundo informações obtidas de Chico Xavier, quando encarnado, foi a médium do maior número de mensagens que constam das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Outras senhoras com sensibilidade mediúnica envolvida foram, apenas algumas delas, a senhora Canu, médium sonâmbula, consciente, a senhora Leclerc na psicografia e a senhora Clemente na psicografia e psicofonia. Evidentemente, quais muitos espíritos que integravam a falange do Espírito da Verdade, vários médiuns que participaram do trabalho da codificação permaneceram no mais completo anonimato, sem que possamos lhes identificar o nome e a nacionalidade, bem como o estado civil. O objetivo deste texto é o de destacar o papel da sensibilidade psíquica do espírito, reencarnado no gênero feminino, em sua predisposição física, de vez que a mediunidade, a fim de se manifestar com maior propriedade, carece de uma base orgânica, a que inegavelmente mais se presta em todos os tempos o sexo feminino. Eis um motivo para que os médiuns pertencentes ao sexo masculino, quando tenham missão de certa relevância a cumprir entre os homens, deixam transparecer a sensibilidade, que entre os homens no mínimo é estranhável, de vez que, no exercício de suas faculdades variadas, devem ser concomitantemente pai e mãe. Na antiguidade, posto que a mediunidade é tão velha quanto o mundo, os médiuns, em geral, eram sacerdotisas ou sacerdotes quase efeminados. Alguns eram eunucos, eram as pitonisas ou os pitonizos, enfim, mulheres e homens que deveriam viver em regime de continência sexual. Nas tribos indígenas, na América, na Europa, na África, enfim, toda parte, os denominados pajés eram médiuns, que se revelavam por vezes mulheres masculinizadas ou homens efeminados. Na Idade Média falava-se na existência de Joana, a papisa, ou a mulher papa, transformista, que teria governado a igreja por quase 3 anos. Enfim, o assunto nos enseja demoradas e profundas reflexões e estudos antes, por exemplo, de se dizer que Allan Kardec era um espírito masculino e Chico Xavier um efeminado, e que por semelhante causa um não poderia ter sido a reencarnação do outro. No mínimo, conclusão rasa e tendenciosa e, por que não dizer, até preconceituosa e ignorantona. Conhecemos médiuns mulheres que, em seus trejeitos, nos pareciam claramente homens reencarnados e homens médiuns que nos davam a nítida impressão de serem a reencarnação de mulheres. Eis aqui um tópico ao qual convidamos os confrades e confreiras que realmente se disponham à luz da história a examinar a questão.
Bezerra de Menezes casou-se 2 vezes e teve vários filhos. Já Eurípides Barçanufo permaneceu solteiro, nunca sequer inclinando-se de maneira afetiva com finalidade de consorciar-se para qualquer jovem de seu tempo, e elas não faltaram em sua vida de verdadeiro apóstolo da mediunidade. Eu sou teimosa, gente. Eu quero ler o livro, mas eu não estou vendo graça nesse livro, sinceramente. Para mim não está servindo de nada. Eu sou teimosa. Eu quero continuar lendo para ver se chega em algum lugar aqui que seja interessante ou que modifica qualquer tipo de pensamento ou que me ajude a agregar qualquer tipo de conhecimento, mas meu Deus, como tá difícil. Sei lá. É um livro tanto quanto estranho daquilo que eu entendo de doutrina espírita, o pouco que eu entendo de doutrina espírita, sabe? Eu tô ficando um pouco chateada de ler esse livro, porque não tá agregando em nada, pensa. Não tô conseguindo sintonizar esse livro de uma forma positiva, sei lá. A impressão que eu tenho, desculpa os autores, eu sei que a gente falando dessa forma assim, é até uma falta de respeito com os autores, seja o encarnado ou desencarnado, mas se alguém buscava um livro para saciar dúvida, como a princípio eu tinha isso, né? É ruim quando alguém chega na gente para conversar e fala assim, você viu, saiu uma notícia que o Chico pode ter sido Allan Kardec. Aí você fica, será, né? É uma prova da existência de reencarnação, é uma sequência de estudos lá no passado e que o Chico veio para concluir, assim como Jesus falou que o Espiritismo chegaria para concluir e ajudar ele nas partes que ele não falou na época, porque o povo não conseguia entender. Esses dias atrás, uma pessoa chegou a comentar no TikTok, se eu não me engano, né, que uma outra religião também está falando uma série de coisas que hoje o povo está preparado para ouvir, porque na época de Cristo ele não podia dizer. Então, assim, essa fala que o Espiritismo tem de vir completar o que Jesus não falou tudo, porque o povo não ia compreender, tem outras religiões também utilizando essa fala. Então, eu vim aqui nesse livro buscar um conhecimento mais sólido para quando alguém viesse tocar nesse assunto, não a título de fofoca, mas a título de base, de falar, não, realmente isso daqui é uma continuidade, né? O Chico é uma continuidade do Allan Kardec, é um missionário que veio disposto a continuar com as obras, já que Allan Kardec só teve 15 anos e o Chico teve desde os 5 anos de idade os seus estudos e a sua dedicação à doutrina. Mas eu não estou vendo liga nesse pensamento que eu tenho em relação ao que eu fui buscar e ao que tem no livro. Então, sinceramente, eu estou um pouco assim, lendo, porque eu peguei o desafio, eu quero continuar, mas não estou me sentindo à vontade com o livro, porque parece que ele fica batendo muito nessa questão mais de fofoca. Não sei se é porque eu não estou entendendo direito, ou fica parecendo muito essa coisa mesquinha, né? Não me importa se o espírito ele tá afeminado, ele tá macho dentro de uma reencarnação, como eu já falei ontem e volto a repetir, cada qual tem que exercer o seu papel. Se eu tô como Patrícia, eu sou mulher, eu tenho que exercer meu papel de mulher. O João é homem, então ele tem que atender o papel de homem. Agora, a parte sexual, a parte de que a relação sexual dessas pessoas pouco importa. Se vai ter um homem do lado, uma mulher do lado, né? Nós sabemos que, biblicamente falando, dentro do Evangelho, a gente está lá, crescer e multiplicar. E se não for assim, um homem, uma mulher, a humanidade vai zerar. Né? Tem uma piada na internet que fala assim, a minha família está acabando, porque os meus avós tiveram 20 filhos, os meus pais tiveram 3. Desses 3, 2 casaram e 1 não. Dos 2 que casaram, cada um teve um filho. O que não casou tem um gato. Dos 2 filhos que nasceram desses filhos dos meus pais, todos eles têm cachorro. Acabou a família. Então, assim, nós já estamos partindo para esse filtro, essa peneira do tipo assim, não quero mais ter filho. Os próprios casais héteros não querem mais procriar.
né? Nós não estamos aqui só para isso. Existe um prazer carnal, como se você alimentando lá de uma feijoada dá um prazer danado, o sexo também vai dar um prazer danado. Fato, isso daí é biológico, é a matéria, né, que tem essas necessidades biológicas. Porém, parece que o texto está indo muito para esse lado de reforçar, de que aqueles sacerdotes, as pessoas antigas ligadas ao culto, a Deus, a religiosidade, trazer o esclarecimento religioso para as pessoas, essas pessoas, gurus, essas pessoas que eram líderes religiosos, todos eles tinham um quê de trans, né? De pessoas que não arcavam com o seu sexo, né? Não arcavam de ser homem ou mulher. Pelo menos é porque eu estou entendendo. Eu não sei se eu estou entendendo certo, né? Aí ele reforça aqui que as médiums que Kardec tinha eram mulheres, né? E aí as pessoas, tem algumas pessoas mais maliciosas que dizem que o Allan Kardec ele era preconceituoso, né? Que ele discriminava pessoas. Aí parece que ele está reforçando essa ideia aqui de que Allan Kardec foi lá e escolheu mulheres para trabalhar com ele, se desfazendo dos homens. Ora, não interessa se elas eram mulheres, as médiuns que ajudaram Kardec, grande parte do evangelho, não interessa se eram homens, porque para nós o interessante, pelo menos o que eu busco, são os espíritos mais evoluídos. Agora, na carne que eles estão, se é homem ou se é mulher, pouco importa. Eu vi que o pouco que eu li, muito pouco que eu sei da Bíblia, grande parte é masculinizada. Ali dentro da Bíblia tem muita participação de homem, já parte dos discípulos de Jesus. Maria de Madalena era uma discípula, né? Não sei se é essa a palavra certa, discípula, ou se permanece discípulo, não sei se tem o feminino aí, mas enfim, Maria de Madalena era uma seguidora de Jesus, ela andou para cima e para baixo com Jesus, foi ela que viu a materialização de Jesus quando houve a sua crucificação, 2, 3 dias depois, ele foi lá e se materializou. Os católicos chamam isso de renascimento, não, ressurreição, né? Enfim, colocar Maria de Madalena como uma protagonista do cenário só nesse momento. Nos outros momentos ela era apenas uma mulher que corria atrás de tantos outros homens que estavam ao lado de Jesus. E não tem um evangelho de Maria de Madalena lá dentro da Bíblia, não tem um espaçozinho para ela. Então ali foi discriminada essa mulher. Aí eu não sei se em razão disso eles reforçam aqui que o Allan Kardec ele não discriminou as mulheres, ele colocou as mulheres, as médiums, né, para trabalhar junto com ele na codificação. Então, assim, na minha cabeça está um pouco confusa em relação ao texto, né? Em relação à obra em geral. Eles estão batendo muito nessa questão da sexualidade, que para mim não vejo muita importância. Eu sempre achei estranho Maria de Madalena não ter um evangelho. Aí eu fui procurar isso na internet e achei um livro que fala sobre o evangelho de Maria de Madalena. E tem algumas histórias, alguns filmes que falam sobre Maria de Madalena, de várias versões dela, né? Ela como uma prostituta que gostava daquilo, outras como uma pessoa que foi obrigada a ser prostituta, enfim. Eu comprei o livro e eu não consigo ler o livro da Maria de Madalena justamente porque eu não tenho conhecimento bíblico. E tem muitas passagens que eu olhei assim, né, por cima, que vai falar de lugares, de pessoas, de povos da época que eu desconheço. Vai exigir demais de mim um estudo mais aprofundado. Eu vou ter que ficar com o pai dos burros aqui do lado, que hoje em dia é a Google, né? Me direcionando as palavras, lugares, pessoas da época da Maria de Madalena, que eu desconheço e para mim acaba fazendo com que eu perca o direcionamento dos estudos e o seu entendimento. Então até hoje eu não li Maria de Madalena em razão disso. Mas o que eu vejo aqui é uma falta, eu pelo menos não tenho essa necessidade de compreender que as obras de Kardec têm mulher, sejam médiums ou sejam os espíritos afeminados, né, que trabalharam junto com ele. Não sei se tá parecendo uma coisa assim meio artificial, do tipo, já que na Bíblia não tem, então Allan Kardec colocou de propositalmente, dando mais reforço de que a sensibilidade feminina, ela tem uma superioridade espiritual, sabe? É o que está parecendo.
E se o espírito ora reencarna como homem, ora reencarna como mulher, não é a sua sexualidade, não é sendo afeminada ou sendo masculinizado que o espírito tem mais conhecimento e ele tem mais capacidade de dar uma comunicação ou de receber uma comunicação. Conseguem compreender o que está passando nessa cabeça tonta da Patrícia? Né? Então, assim, o livro não está me acrescentando, ele está me deixando com mais dúvida. E eu já sou São Tomé, é suficiente, sabe? Eu não quero ficar mais na dúvida ainda. Mas também sou teimosa. Eu vou continuar lendo, gente. Mas, por favor, se alguém entendeu melhor aí os estudos de hoje e os outros, os demais, se coloquem na posição de me ajudar aí, porque realmente eu estou tendo dificuldade. Vamos continuar com essa obra. Vamos lá. Mas eu não dou tanta importância para essa questão do sexo, porque na minha cabeça a maior importância que nós temos que ter, tanto com médiuns como com os espíritos comunicantes, é a sua elevação moral, é a sua vontade de fazer o bem e as suas palavras que são voltadas para o bem. E isso independe do Allan Kardec, do Chico, independe de qualquer outra médium que seja mulher. Hoje eu iniciei uma obra que eu também não sei se eu vou gostar ou não, não conheço, né? Mas eu iniciei no outro canal, Irene Pacheco Machado, é uma médium, é uma mulher. E aí o espírito que dá comunicação desse livro, Luiz Sérgio, que ele ficou um pouco mais conhecido, pelo menos para mim, naquele filme Deixe-me Viver, é baseado numa obra dele com a Irene também, onde retrata muito a questão do aborto, né? Então, assim, que existem mulheres médiums, homens médiums, e a sensibilidade, eu, pelo menos, acredito que seja a mesma, de acordo com a sua vontade, o seu padrão vibratório, de acordo com o seu conhecimento espiritual, o seu desenvolvimento moral, o sexo não influencia absolutamente nada nessa questão. Então, eu não sei o porquê de tanta explicação em razão de sexualidade. Sinceramente, está se perdendo diante daquilo que eu vim buscar. Eu vim buscar para saber se Chico era uma continuidade de Allan Kardec, ou se existe outros médiuns que eram essa continuidade, né? Jesus falou que o Consolador chegaria. O Consolador a gente tem em mente que seja a doutrina espírita. A doutrina espírita já existia antes do Kardec, mas ele codificou, ele transformou a doutrina espírita em livros. Mas a doutrina espírita, o espiritismo, existe desde que o mundo é mundo. A comunicação com o plano espiritual sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Os antigos, na era dos macacos, eles evocavam deuses, ainda que instintivamente. Então, essa comunicação com o plano espiritual sempre aconteceu. Agora, codificar, arrumar essas comunicações, transformar isso em estudo para os próximos que vieram e, baseado nos estudos, desenvolver a sua mediunidade um pouco mais rápido, foi o Allan Kardec. Aí, depois do Allan Kardec, foi o Chico? Ou veio algum outro dar continuidade à obra do Kardec? É isso que eu vim buscar. Eu vim buscar uma base teórica para entender o Chico. Se o Chico é uma continuidade de tudo isso, ou se ele é um médium individual, como deve ter outros por aí espalhados, não é uma continuidade, não é uma sequência, mas sim fatos, como diz a polícia militar, quando ocorre alguma coisa que foge do combinado, do programado, é um fato isolado, né? Chico é um fato isolado, ou ele é ligado no plano espiritual com aquele compromisso de dar continuidade a Kardec. É isso que eu vim buscar. E eu, sinceramente, eu não estou encontrando. Mas vamos lá. Eu comecei e eu preciso terminar. Quem sabe até o final, eu ainda me desculpe com os autores, né? Porque desde o princípio eu não tô gostando de algumas coisas que eles falam, principalmente o Inácio aí. Ele é meio durão, né? Meio direto e às vezes até um pouco mal educado com a fala dele. E vamos lá, né? Eu espero ainda chegar lá no final e falar assim, não, eu é que não estava madura para ter entendido, né? Eu espero eu estar errada. E certamente deve ser, porque uma obra como essa deve ter passado pelo crivo aí das pessoas que têm uma bagagem grande, né? Para deixar acontecer uma obra e ela ir para uma livraria e ser vendida. Então não é à toa que essa obra veio parar na minha mão e eu vou dar conta dela, apesar de não concordar muito e não estar achando aquilo que eu busco,
Vamos lá. De acordo com o Evangelho, buscareis e achareis, é isso, né? Ali eu fui buscar para achar alguma coisa, e até agora não tô achando não, mas eu vou achar. Bora lá.